Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 2 Samuel 20, do versículo 19 ao 26. Vamos falar da morte de Seba e falar sobre os oficiais de Davi. Aleluia, Deus. Eu sou das pacíficas e fiéis de Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que destruirias a herança do Senhor? E Joabe então respondeu dizendo: nunca tal me aconteça, que eu destrua ou desfaça. Aleluia, Jesus da glória. As coisas não é assim, mas um homem do monte de Efraim, que se chama Seba, filho de Bicri, levantou a sua mão contra o rei Davi. Entregue-me esse somente, e me irei da cidade. E a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele te será arremessada pelo muro. E a mulher, usando de sabedoria, foi logo a todo o povo, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. E ele tocou a trombeta e se foram da cidade, cada um para sua morada. E Joabe retornou ao rei em Jerusalém. A revolta de Seba tinha sido sufocada. Assim ficou Joabe sobre todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joada, sobre os queriteus e sobre os peleteus, e adoraram sobre os tributos. E adoraram, sobre os tributos. E Josafá, filho de Ailude, era o chanceler. E Seva, o escriba, Isadoc, Abiatar, os sacerdotes. Ambos eram sumos sacerdotes. E Ira, o jairita, era o chefe principal perto de Davi. No versículo 23 a 26, é registrado pelo Espírito Santo a restauração do reino de Davi, mas o grande custo, tudo o que tinha transcorrido antes, foi por um esforço de Satanás. A estrutura ordenada sobre Davi, apesar da impiedade de alguns de seus participantes, tal como Joabe, agora é registrada como sendo da vontade de Deus. Quão maior seria Israel se tivesse aderido a esta estrutura desde o início. Este versículo diz: perto de Deus Israel teria encontrado Absalão e até Seba. O homem, assim como a igreja, raras vezes deseja o caminho do Senhor. Eita, Jesus da glória. É como eu estava falando, há pouco. O caminho é o Senhor. Ontem eu estava pregando, sobre cura. E eu falando, de vícios, de droga, do alcoolismo, da dependência de remédios, Ontem eu estava falando na minha pregação. Eu senti que tinha gente chorando por dentro. E era uma pregação que eu não imaginava fazer aquela pregação. Geralmente, dia de domingo, eu abro a Bíblia, quando eu prego,
Eu abro ali e ali eu falo alguma coisa sobre aquele texto, né? Mas, de repente, antes de eu descer para a igreja, que eu moro na parte de cima da igreja, a igreja é embaixo, de repente eu peguei um papel, né, que eu tenho muitos rascunhos de muita pregação durante todos esses quase 18 anos que eu faço algumas coisas, né, e escrevo, deixo guardado. E eu peguei, né? Eu digo, eu vou dar uma olhada aqui nesse texto. E aí eu comecei a olhar, eu digo, eu vou pregar sobre isso aqui. Cura espiritual, olha, o nome do tema. Cura espiritual. E aí eu fui pregar. Eu pedia para alguns irmãos ler algum texto. A nossa igreja é pequenininha, dá para fazer isso, né? E aí eu fui fazendo. Então, no final daquele culto, tinha um casal e uma criança. Para você ver da importância, né? Da igreja aberta, de fazer a vontade de Deus. Eu mesmo enferma, com muita dor na cabeça que eu estava, tomei o analgésico e desci para a igreja. E aí, no final, aquele casal, aquele marido daquela mulher, ele chegou comigo e disse, a senhora falou tudo o que minha mulher estava sentindo. Falei sobre obstinação, falei sobre ansiedade. Eu falo porque eu já vivi muita coisa. Falei sobre suicídio, porque o inimigo ele coloca na tua mente, ainda mais quando ele sabe que Deus tem algo contigo, algo que Deus quer com você. Então minha pregação foi uma pregação que eu nunca imaginei, foi muito diferente. E aquela mulher disse, eu estou sentindo tudo isso. E de quando você sentir que a tua vida está se escapando pelas tuas mãos, vem para a presença de Deus. Ele pode tudo. Às vezes as nossas enfermidades é para a gente ir mais para a presença de Deus. Aleluia, Deus. Então eu preguei sobre o alcoolismo. Preguei que eu bebia, que eu fumava no passado. Que muita coisa deu errado na minha vida porque eu não tinha Jesus. Muitas das vezes a gente fala de Jesus, a gente faz a nossa oração da boca para fora. É só da boca para fora. A gente não faz aquela oração que vem de dentro, aquela oração que Davi fazia, que era espontâneo, ele se derramava. Eu, às vezes, faço isso. Às vezes, eu me rasgo para Deus. Quando a coisa está muito forte comigo, me ajuda. Deus! Eu grito. Do jeito que ele grita comigo, eu grito. Me ajuda, Deus! Não aguento mais, assim, eu falo com Deus. Você vê quantas vezes Davi, né? Disseram que iam matar Davi. Quantas vezes? Porque Davi, ele era guerreiro. Mas ele também tinha seus defeitos. Então, aquela pregação de ontem foi todo voltado e tínhamos na igreja dependente químico ontem. E foi uma bênção. Porque a moça vai ficar vindo para a igreja. Eu digo, olha, nós temos um atendimento dia de quarta-feira só para os doentes. E aqui Deus, se você tiver fé, Deus vai te curar. Porque quantos Deus já me usou para curar, para tocar e ser curado, de doenças que a medicina diz que não tinha mais jeito. Eu sou uma que sou desenganada pela medicina. Tem 5 anos que o médico disse que eu ia morrer a qualquer momento. Estou eu aqui. Só vou morrer quando Deus permitir. O homem não tem permissão de dizer que já vai morrer. Porque quem tem o sopro da tua vida é Deus. E Deus guardava Davi. Como ele guarda todos nós. Quanto livramento nós temos diariamente? Quantas coisas é para acontecer contigo e não acontece? E você se pergunta, Deus, onde tu tá, Deus? Porque o nosso Deus, ele nos dá autoridade de falar com ele. Eu tenho autoridade de falar com Deus, porque eu vivo esse Jesus, porque eu sou temente. Em primeiro lugar, nós temos que ter temor. Qual é o temor que tu tem?
E o que tu está fazendo que tu não para de fazer de errado? Volta para Jesus. Então, aquela pregação, eu nunca tinha pregado daquela forma. E eu disse, quem tem a solução do teu problema é Jesus. Médico ajuda. Mas se tu não pedir, se tu não vir para os pés do Senhor, de verdade, viver esse Cristo, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Pede para Deus te quebrar. Pede para Deus te limpar o teu sangue da droga. Que aquele casal é usuário que teve aqui ontem. Pede para Deus te limpar. E aquela mulher chorou muito depois. Deus aquebrantando. Deus nos aquebranta. Deus nos livra. Só depende de nós darmos o primeiro passo para Ele. E de verdade. Não adianta falar da boca para fora não, que Deus sabe quando tu está falando que é de verdade. O que tu queres. Porque o Senhor diz na palavra que tu queres que eu te faça. Aí você vai contar seus lamentos. Porque o Senhor diz, bate na porta que essa porta vai se abrir. Pede o que tu queres, que eu te darei. Ele tem a chave do inferno. Se ele quiser te dar o tesouro que está lá embaixo, ele vai te dar. Porque ele é Deus. E ele só te dá quando tu está pronto, quando tu está pronta. Esse é o nosso Deus, amém? Que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Até a próxima. E vamos fazer chegar em outros lares, vamos, essa mensagem, para que nós venhamos ver que alguém mudou, porque uma alma é preciosa para Deus. Vamos fazer chegar em outros lugares, vamos? Que Deus te abençoe tua vida, em nome de Jesus.